A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 30. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. É importante relembrar que a advertência bíblica é a respeito da embriaguez. A Bíblia não proíbe a bebida. Ela proíbe, ela desaconselha, ela desencoraja a embriaguez. A pessoa ser dominada, controlada, possuída pelo álcool. E sim, ela faz coisas feias, coisas erradas, inconvenientes, desagradáveis, como ser uma pessoa barulhenta, que grita, espalhafatosa, escandalosa, caçoa dos outros, quer dizer o quê? Zomba, escarnece, debocha, perturba, incomoda. Isso num nível raso. Sabemos que o excesso de álcool causa violência, agressividade, acidentes, morte. Uma das maiores causas, vamos dizer assim, de problemas graves no casamento e até divórcios, traumas, desestrutura familiar, vem do excesso de bebida alcoólica. Aqui fala da bebida em geral, mas no texto original é vinho, né? É o vinho. Mas nós sabemos que muitas bebidas alcoólicas têm o mesmo efeito, porque a pessoa ela é vencida, ela se entrega para o álcool, fica sob o comando do álcool, perde o juízo, perde a sensatez, perde a capacidade de discernimento. Se tu for comer, se tu for beber, que tu faça isso para a honra e para a glória de Deus. 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Sim, o rei tem autoridade. Vamos também contextualizar. Pessoas investidas de autoridade, pessoas que têm o poder da caneta, que têm prerrogativas, que têm a lei a seu favor, elas podem muitas vezes causar a vida, a inocência ou a morte e a culpa de alguém. Então, é bom não irritar o rei, é bom não provocar a ira daqueles que têm autoridade sobre a tua vida. Seja o rei, seja um governante, seja teu pai, tua mãe. O que a palavra está dizendo aqui? Não provoca, porque isso pode te custar caro. Isso pode te levar para um lugar de terror, de perigo. É algo que pode te prejudicar. 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Quando estamos estudando a Bíblia, nós estamos indo contra o curso do mundo, contra a natureza das coisas. As pessoas dizem que tu não pode fugir da raia. Eu dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Aqui no Rio Grande do Sul tinha muito esse ditado.
as pessoas dizem, eu não levo desaforo para casa, eu isso, eu aquilo, eu. Quando tu te torna cristão, quando tu entrega tua vida pro Cristo, tu passa a seguir Jesus, tu busca o contrário do que o mundo busca. Se o mundo tá indo para este lado, pode saber que a gente tá indo para o outro. Porque nós vivemos a cultura do reino, a cultura de Jesus, a cultura do Espírito Santo, a cultura da Bíblia, de Deus. Os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Se é que o mundo tem valores, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Os princípios, o que rege o mundo é contrário e contraditório ao que nós seguimos. A palavra de Deus diz que o bonito, o honroso, é tu te desviar da briga, é tu te retirar da briga. Tu ficar fora dela é que merece elogios, do ponto de vista de Deus, espiritual. Do ponto de vista humano, isso pode significar muitas coisas. Que tu é covarde, que tu é fraco, que tu é medroso, que tu não sei o quê. Existem várias palavras pejorativas para rotular as pessoas que não querem brigar, que não querem discutir, que não querem entrar na pilha daquela pessoa. Sim, estamos vendo uma contracultura, estamos vivendo uma contracultura. A de calar, a de ser educado, a de não pagar o mal com o mal, a de se afastar. É isso que nós estamos buscando. Não agirmos como o mundo age. 4. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Aqui eu vejo a sabedoria. Isso é muito importante para os casais, para o casamento. Não é por força, não é por violência, não é por ameaça, nem por constrangimento, é por amor. A Bíblia diz que tu pode conhecer toda a ciência, falar todas as línguas, dar teu corpo para ser queimado, todos os teus bens, tu pode fazer tudo o que tu quiser. Mas se tu não tiver amor, não tem valor nenhum. Porque o nosso Deus é amor, porque Jesus veio morrer no nosso lugar por amor. Então, num casamento, num relacionamento, numa amizade, na família, nós precisamos pautar as nossas relações por amor. E o amor permite que a gente descubra, traga para fora, à tona, à superfície, os sentimentos, os pensamentos daquela pessoa. É muito complexo o coração / alma humana. E quando tu começa a conviver de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais particular com alguém, tu começa a entrar em contato com a alma dessa pessoa, com o coração dessa pessoa. E sim, é muito profundo, é muito delicado, é muito complexo entender aquele outro ser humano. Então tu precisa de inteligência, de sabedoria, de amor, de compreensão, de perdão. Falo sempre, quando tu quer te relacionar, tu tem que perdoar. Tu tem que pedir perdão. Porque o coração do homem, o coração da mulher, né, o coração dos seres humanos é como um poço. É fundo, é profundo, é escondido. Por isso que o Espírito Santo sonda, examina, traz
os nossos sentimentos. E quando nós estamos juntos com Deus, nós conseguimos, pela graça de Deus, fazer o mesmo. Entender que às vezes as pessoas falam e fazem coisas por motivos muito diferentes do que está sendo apresentado. Para isso, tu tem que ter amor. Porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E sim, os pensamentos, os sentimentos, as emoções de uma pessoa são algo, é algo, como é que eu posso dizer, precioso, valioso, é um tesouro. A gente não pode quebrar, a gente não pode roubar, não pode matar, não pode destruir, não pode ferir. A gente tem que respeitar e com muito amor entender, compreender. É a melhor forma de se relacionar com alguém. Mas quem é inteligente, quem é sábio, consegue. 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Olha aí, tem que ser sábio, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar todos os dias para poder ser essa pessoa boa e fiel que estende a mão para os outros. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Bom, em Cristo Jesus, nós temos essa esperança de que o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Mas estar perdoado, ser redimido, não significa licença para pecar. Significa que aqueles pecados não fazem mais separação. Eu estou unida com Cristo, mas a partir da minha salvação, do meu perdão, eu vivo buscando boas obras, boas atitudes, boas ações. Eu busco o quê? Fazer o que é certo e sim, se livrar todos os dias dos pecados. Correr o mais rápido para a cruz, para o perdão, para o sangue de Jesus. 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse versículo aqui, a gente pode linkar com aquele do coração. Porque se tu tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, presta atenção no que o coração daquela pessoa amada tá te dizendo, o que aquela pessoa tá precisando. Como que tu pode ouvir esse coração? Como tu pode ver e entender? Este capítulo 20 tem 2 vídeos no canal. Eu tenho repetido muitas vezes porque o estudo de provérbios foi uma marca, foi um ponto alto do canal. Nós temos 2 playlists sobre provérbios e particularmente é um livro muito importante para mim. Por anos e anos eu fazia esse propósito de provérbios nos meses em que tinha 31 dias. Então, eu acredito que sim, quanto mais estudarmos provérbios, mais discernimento e sabedoria teremos. É um livro de sabedoria. Ele foi escrito com esse objetivo. Mas tem uma coisa, nesta 3ª edição, eu não estou repetindo o nosso estudo. Eu estou destacando os versículos, os comentários, os grifos, as anotações que o pai fez. Então, se tu ficou com vontade de estudar mais a fundo provérbios, vai nas playlists e assiste Provérbios 1 e Provérbios 2. E eu já falo de antemão,
Na primeira edição de Provérbios, eu usei a tradução NAA. Na segunda edição, eu usei a NVT. E agora, nesses destaques dados feitos pelo meu pai, eu tô usando a NTLH, tá? A nova tradução na linguagem de hoje. Por isso que eu dou outros destaques, eu falo outras coisas, porque a gente já viu dois também. Uma tradução diferente, uma versão diferente, ela amplia, ela aprofunda o versículo, certo? 13. Esse aqui é um dos destaques que o pai fez nesse capítulo. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Provérbios é um livro de sabedoria e nós sabemos que trabalhar faz parte da vontade de Deus para as pessoas. Deus deu algumas atribuições para Adão no Éden, no jardim, e disse que Eva seria uma ajudadora idônea de Adão. Então, nós precisamos trabalhar. E o que está dizendo aqui? Que a preguiça, ela vai te empobrecer. A preguiça, ela é sinônimo de pobreza. O trabalho, ele vai te prosperar, te enriquecer, vai te dar fartura. E esse tem sido um valor, um princípio em Provérbios. De que se tu trabalhar, se tu tiver a bênção de Deus, se tu for dedicado, se tu estudar, se tu for perito, for profissional, te capacitar, tu vai vencer. É a promessa de Deus. Trabalha, te esforça, ser forte, corajoso. Agora, se tu ficar gastando o teu tempo dormindo, tu vai acabar pobre. 14. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Esse assunto foi muito tratado em Provérbios, por isso que agora eu tenho simplesmente lido o versículo, porque a gente já tem vídeo no canal sobre isso. 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Outro assunto importante, ser humilde para pedir e ouvir os conselhos. 19. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. O que quer dizer isso? Pessoas que falam demais mentem, são falsas, são exageradas e não são confiáveis. Porque se ela fala de ti, se ela fala daquele, se ela fala disso, se ela fala, ela não vai poupar ninguém. Então, esse é um conselho da sabedoria para nós. Quando tu percebe que a pessoa é muito tagarela, te afasta. 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Honrar pai e mãe é mandamento. E diante de muitos pais e de muitas mães, isso é tão difícil que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos dá uma promessa de que se a gente honrar o pai e a mãe, nós vamos ter uma vida longa, nós vamos ter uma vida abençoada e feliz. Agora, tu pensa, se honrar pai e mãe é bênção, o que quer dizer amaldiçoar os pais?
é muito pesado, é muito sério. É maltratar, é falar mal, é odiar, é desprezar, é coisas horrorosas para aqueles que te deram a vida, para aqueles que te geraram. E sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com quem fizer isso? A sua lâmpada vai se apagará nas mais densas trevas. Na escuridão, tu vai ficar no escuro. Significa que no momento em que tu mais precisar de luz, de lâmpada, de iluminação, tu não vai ter. Tu vai estar perdido no escuro. E às vezes coisas graves, seríssimas acontecem com pessoas e aí tu vai ver, ela nunca ouviu o pai, nunca ouviu a mãe, tem desprezo, acha que é melhor que o seu pai, melhor que a sua mãe, acha que pode julgar o seu pai, julgar a sua mãe, acha que o que aconteceu com ela é a pior coisa, então ela pensa que tem o direito de amaldiçoar os seus pais. Só que Deus não diz que é um pai bom e uma mãe boa. Ele não diz isso. Ele só diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que tu sejas feliz. E não amaldiçoa, porque se tu amaldiçoar, no momento em que tu mais precisar, tu vai estar perdido. 21. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Na outra tradução, dizia que a herança antecipada. Isso é clássico na Bíblia. A parábola que o Senhor Jesus contou sobre o pai que tinha 2 filhos, que é conhecida como o filho pródigo, o filho mais novo pediu a herança e o pai deu. E o filho fez horrores com aquela herança. Então, isso é uma lição para nós. Não devemos querer nada antes do tempo. Há um tempo para todas as coisas, inclusive para herança, para as riquezas. E parece que tu tá desejando a morte, né, do pai e da mãe. Tu quer a herança antes, antecipada. 22. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. A vingança pertence a Deus. Temos vídeo no canal sobre a vingança, sobre a ira, sobre o perdão, o Sermão do Monte. Porque sim, nós seres humanos muitas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. E isso não compete a nós. Deus é que sabe. Deus é o justo juiz. E Ele vai fazer justiça. Mas a gente tem que confiar e esperar pelo Senhor. 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Já tínhamos lido outro versículo falando sobre isso. Deus é justo e Ele quer que nós sejamos justos. Então, falar uma coisa e fazer outra, ter uma fala e uma prática distante, diferenciada, não agrada a Deus. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quer dizer, tu é um sepulcro caiado. Tu é um hipócrita. Porque tu fala uma coisa, tu prega uma coisa, mas tu não vive. Então, isso é abominável para Deus. Porque é uma pessoa que usa 2 pesos e 2 medidas. Ou para os de fora é uma coisa, para os de dentro é outra. No trabalho é uma coisa, em casa é outra. Na igreja é uma coisa, na rua é outra, entende? São 2 pesos e 2 medidas. São medidas e pesos desonestos, enganosos. 24. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Significa que há uma parcela que a gente decide, que a gente escolhe, que a gente toma iniciativas, mas quem decide, quem é soberano, quem sabe mesmo é Deus. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele toma o seu filho, a sua filha pela mão e dirige os passos. E isso nos dá descanso, isso nos dá paz de espírito. Saber que o nosso Deus cuida de nós,
que Deus se importa com tudo que acontece nas nossas vidas, no nosso dia. O dia está começando, mas Deus já sabe. Deus já cuida de tudo. Ele é soberano, ele é altíssimo. 25. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O que acontece? Na outra tradução dizia que as pessoas se precipitavam e diziam que era santo. Quer dizer, faziam um voto e não conseguiam cumprir. Por quê? Se precipitaram. Isso me lembra a história da figueira, que Jesus olhou e era uma figueira, mas quando chegou perto não tinha figo. Às vezes tu pensa que aquela pessoa é maravilhosa, tu pensa que tá tudo perfeito. Espera um pouco, faz o teste do tempo. Ou, como se diz, come 1 quilo de sal. O que quer dizer isso? Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, convive com aquela pessoa, para tu saber se é verdade. Se ela é tudo isso que ela aparenta ser, não tenha pressa. Como um fruto, a árvore boa ela vai produzir um fruto bom, mas vai ter um tempo para ela produzir. E tu não conhece a árvore por ela ser árvore, tu conhece a árvore pelos seus frutos. E o fruto, para ser consumido, ele tem que estar maduro, tem que amadurecer. Para amadurecer, eu preciso de tempo. Tem que passar um tempo. Então, não seja precipitado. Pense bem antes de prometer qualquer coisa. 26. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Quem tem autoridade para punir, para fazer justiça, porque vê mais alto e mais longe. Pelo menos é isso que a Bíblia está nos dizendo. Porque Deus vê mais alto, porque Ele é o Deus Altíssimo. E Ele vê mais longe, porque Ele é eterno. Então, nós devemos entender que as pessoas investidas de autoridade também recebem uma porção. E essa porção permite que elas usem de castigos, de punições, de justiça. Não devemos ignorar isso. 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Só Deus pode sondar, examinar o ser humano. Às vezes, nós mesmos nos surpreendemos conosco. A gente nem acredita que a gente fez, que a gente pensou, que a gente teve aquele sentimento, né? Então, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos ignorar isso. Precisamos do Espírito Santo de Deus. 28. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A Bíblia diz que o rei bom, ele é preservado. A gente estudou muito em Reis sobre isso, né? Vimos que haviam reis como Davi, como Josias, Ezequias, Joás, reis que eram bons, reis bons. E esses reis tinham uma descendência, uma dinastia. Eles ficavam no poder. E hoje em dia, se a gente for pensar, nosso coração se aperta, né? Quando a gente vê que muitas vezes quem está governando não é justo. Mas a palavra está nos dizendo que a gente tem que confiar, que vai ter um governo humano, justo e honesto. 29. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. O jovem tem força e o velho tem sabedoria. O jovem tem beleza e o velho, o idoso, o maduro, tem experiência. O bom é quando a gente consegue aliar as duas coisas, e só em Deus nós conseguimos. Porque não são os cabelos brancos que dão sabedoria. É Deus que nos ensina a cada dia. Até é bom. 30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter.
Sim, é verdade. O sofrimento, a dor, nos ensina, nos melhora, nos aperfeiçoa, nos faz mais humildes, mais compassivos, mais misericordiosos. O que a gente aprendeu com este capítulo de Provérbios? Um capítulo bem rico. Que o sábio não é vencido pelo vinho. Um homem sábio não se deixa vencer pela bebida alcoólica. Ele não se mete em contendas e rixas, confusões, discussões, brigas. Ao contrário, ele se afasta, ele se desvia. Ele não é preguiçoso. O que ele faz é trabalhar, ele é um trabalhador. Ele é alguém que entende que o trabalho é uma bênção, é um princípio, é um valor estabelecido por Deus. Então ele não come o pão da preguiça, ele não se alimenta da preguiça, ele não fica dormindo, ele trabalha, ele produz. Não fica fiador de ninguém. Ele não dá o seu nome, os seus bens para outro. Não é mexeriqueiro, quer dizer, não fica falando. E olha só, não amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe. Ele não trata o pai e a mãe com desprezo, com maldade, com ódio, com indiferença. Ele não é vingativo, porque ele espera em Deus. Ele não faz votos precipitadamente, quer dizer, ele não promete aquilo que ele não pode ou não consegue cumprir. E, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Um homem sábio, um homem justo, temente a Deus, ele não usa balança e pesos enganosos. Quer dizer, ele não se aproveita dos outros, ele não tem duas caras, ele não é falso, ele não é fingido. Ele é um homem íntegro e honesto. Então, o que ele fala corresponde ao que ele vive, e o que ele vive corresponde ao que ele fala.